Olá, alunos do curso de Ciências da Natureza. Na aula anterior, fizemos um breve histórico da educação ambiental do ponto de vista global. Falamos do conceito, falamos de alguns de seus princípios e objetivos. Hoje, na nossa segunda aula, nós falaremos sobre o suporte legal da educação ambiental no Brasil. Nesta aula, traçaremos o histórico do processo de educação ambiental no Brasil, identificando os principais órgãos governamentais responsáveis pela sua promoção e fortalecimento. A institucionalização da educação ambiental brasileira, ela começou no ano de 1973, com a criação da Secretaria Especial do Meio Ambiente, a SEMAR, que é vinculada ao Ministério da Educação. A SEMAR foi responsável pelo início do processo de conscientização da sociedade brasileira sobre a necessidade de preservação do meio natural para a manutenção e melhoria da qualidade de vida. A educação ambiental, ela também está prevista na Política Nacional de Meio Ambiente. Essa Política Nacional de Meio Ambiente é regulamentada pela Lei Federal nº 6.938/81, que determinou que a educação ambiental deveria ser promovida em todos os níveis de ensino e nos diferentes setores da sociedade. Agora vamos falar sobre a educação ambiental na Constituição Federal. A Constituição Federal de 88 é o dispositivo legal mais importante para o direito ambiental brasileiro. Em seu artigo 225, inciso 6, a Constituição Federal reforçou a determinação da Política Nacional do Meio Ambiente sobre a promoção da educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Com isso, a Constituição Federal define a promoção da educação ambiental como responsabilidade do poder público, mas este fato não exclui a participação da comunidade nacional no processo de conservação e proteção ambiental. Ainda falando sobre Constituição Federal, podemos destacar um trecho importante do artigo 225, que estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, o que significa dizer que o meio ambiente não está na disponibilidade particular e nem pública, e sim que é um bem de uso comum e, portanto, todos temos o dever de preservá-lo. De acordo com a Constituição Federal, são obrigações do poder público preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais, prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas, preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país, fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético, e definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos. São também obrigações do poder público exigir estudo prévio de impacto ambiental para atividades potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente, controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, para a qualidade de vida e para o meio ambiente.
promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente, e é proteger a fauna e a flora. Outro documento importante para o estabelecimento da educação ambiental no Brasil foi o Decreto número 4.281, criado em 25 de junho de 2002. Esse decreto regulamenta a Lei número 9.795, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental. Em seu artigo 1º, estabelece que a Política Nacional de Educação Ambiental será executada pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente, o SISNAMA, pelas instituições educacionais públicas e privadas dos sistemas de ensino e pelos órgãos públicos da União, estados, Distrito Federal e municípios, envolvendo entidades não governamentais, entidades de classe, meios de comunicação e demais segmentos da sociedade. Agora nós vamos falar sobre a educação ambiental na Política Nacional de Educação Ambiental. A Política Nacional de Educação Ambiental ela é proveniente da Lei 9.795, que foi criada no dia 27 de abril de 1999 e dispõe sobre a educação ambiental. Nesse sentido, essa política definiu a educação ambiental como sendo o processo por meio do qual o indivíduo e a coletividade constroem valores, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Ainda falando sobre a Política Nacional de Educação Ambiental, aqui destacou-se a importância do desenvolvimento de ações e práticas educativas voltadas à sensibilização e organização da coletividade sobre as questões ambientais e participação na defesa da qualidade ambiental. Essa política nacional também determinou como responsabilidade do poder público, tanto nas esferas do poder federal quanto estadual e municipal, incentivar a ampla participação das empresas não governamentais, as ONGs, na elaboração e execução de programas de educação ambiental. Agora vamos falar sobre o Programa Nacional de Educação Ambiental, também conhecido como PRONEA. Esse programa foi criado em 1994 para alcançar em nível nacional 3 principais objetivos. O primeiro deles, a capacitação de gestores e educadores. O segundo, o desenvolvimento de ações educativas e de desenvolvimento de instrumentos. E a terceira, metodologias. Para alcançar seus objetivos, o PRONEA traçou algumas estratégias de ação que veremos a seguir. A primeira delas foi desenvolver a educação ambiental do ensino formal, objetivando a abordagem da ecologia como tema transversal nos currículos, ou seja, de forma interdisciplinar. A outra estratégia foi criar campanhas de educação ambiental para usuários de recursos naturais,
com o intuito de sensibilizar produtores e usuários desses recursos naturais, como, por exemplo, pescadores, mineradores, criadores, dentre outros, a fim de garantir a sustentabilidade e promover a qualidade de vida das populações envolvidas. A outra estratégia foi realizar cooperação com meios de comunicação e comunicadores sociais, como, por exemplo, jornalistas, escritores, artistas e outros, por meio de capacitação desses profissionais através de cursos, seminários, treinamentos e similares, a fim de promover a democratização das informações ambientais. A outra estratégia foi promover a articulação e integração comunitária, apoiando as iniciativas ambientais comunitárias, visando a participação cada vez maior da sociedade na construção da consciência ambiental. A outra estratégia foi propiciar a articulação intra- e interinstitucional, por meio da promoção de encontros, seminários e conferências em níveis local, estadual, nacional e internacional, destinados para os agentes institucionais, multiplicadores da consciência ambiental e das práticas da educação ambiental. E a outra estratégia foi desenvolver rede de centros especializados em educação ambiental em todos os estados, incentivando a criação de organismos próprios em nível estadual para desenvolver estudos, pesquisas e inovações práticas para a disseminação da educação ambiental. Um evento importante que marcou a história da educação ambiental brasileira foi a primeira Conferência de Educação Ambiental Nacional. Essa conferência ocorreu em Brasília no ano de 1997 e teve como objetivo principal a criação de um espaço para reflexão sobre as práticas de educação ambiental no Brasil, avaliando suas tendências e identificando as perspectivas e estratégias futuras. O documento final resultante deste evento ficou conhecido como Carta de Brasília para a Educação Ambiental. Essa carta definiu 5 áreas temáticas relacionadas à educação ambiental, que veremos mais a seguir. Como falamos anteriormente, a Carta de Brasília para a Educação definiu 5 áreas temáticas relacionadas às questões ambientais. A primeira delas é a educação ambiental e desenvolvimento sustentável. A segunda é a educação ambiental no ambiente formal, seu papel, desafios, metodologias e capacitação. O terceiro, a educação ambiental no processo de gestão ambiental, metodologia e capacitação. O quarto, a educação ambiental e as políticas públicas, como PRONEA, políticas de recursos hídricos, urbanas, agricultura, ciência e tecnologia. E a última, a educação ambiental, ética, formação da cidadania, educação, comunicação e informação da sociedade. Outro documento importante para o desenvolvimento da educação ambiental no Brasil foi a Resolução número 2, de 15 de junho de 2012. Essa resolução estabelece as diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental. Essas diretrizes devem ser observadas pelos sistemas de ensino e suas instituições de educação básica e de educação superior. Além disso, esse documento
orienta a implementação do que foi determinado pela Constituição Federal e pela Lei nº 9.795 de 99, a qual dispõe sobre a educação ambiental e institui a Política Nacional de Educação Ambiental, que já falamos nesta aula. Agora vamos falar um pouco sobre os principais objetivos das diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental. O primeiro deles é sistematizar os preceitos definidos na lei, bem como os avanços que ocorreram na área para que contribuam com a formação humana de sujeitos concretos que vivem em determinado meio ambiente, contexto histórico e sociocultural, com suas condições físicas, emocionais, intelectuais e culturais. O outro objetivo é estimular a reflexão crítica e propositiva da inserção da educação ambiental na formulação, execução e avaliação de projetos institucionais e pedagógicos das instituições de ensino, para que, com a concepção da educação ambiental como integrante do currículo, supere a mera distribuição do tema pelos demais componentes. O outro objetivo é orientar os cursos de formação docente para a educação básica e orientar os sistemas educativos dos diferentes entes federados. Agora vamos falar sobre o último documento proposto para esta aula, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais, também conhecidos como PCNs. Os PCNs são documentos elaborados pelo Ministério da Educação e aprovados pelo Conselho Nacional de Educação, que surgiram da necessidade da existência de uma proposta curricular nacional comum que tivesse por base orientar os conteúdos e as metodologias a serem trabalhadas por equipes pedagógicas das escolas de todo o país, e uma parte diversificada, cujo objetivo era contemplar as peculiaridades regionais, adequando-se à realidade do aluno. São utilizados para nortear as atividades escolares, pois, devido à sua proposta inovadora, esses documentos servem de referenciais de qualidade para os ensinos fundamental e médio de todo o país. Entretanto, não possuem natureza obrigatória. Seu objetivo principal é garantir a todos os alunos brasileiros condições favoráveis de usufruir do conjunto de conhecimentos necessários para o exercício da cidadania. Para facilitar o trabalho das instituições de ensino, principalmente na elaboração do seu projeto político-pedagógico, os parâmetros curriculares nacionais foram divididos em 9 volumes. 6 desses volumes estão de acordo com as áreas do conhecimento, como a língua portuguesa, matemática, ciências naturais, história, geografia, arte e educação física. Os outros 3 volumes trazem elementos que compõem os temas transversais. O primeiro deles explica e justifica o porquê de se trabalhar com temas transversais, além de trazer uma abordagem sobre ética. No segundo volume, os assuntos abordados tratam de pluralidade cultural e orientação sexual. E o terceiro volume aborda o meio ambiente e a saúde. O meio ambiente aqui nos parâmetros curriculares nacionais, ele é representado como um tema transversal, ou seja, que deve ser trabalhado por todos os professores de todas as séries e disciplinas, porque é parte indispensável da formação do aluno
para a cidadania crítica e participativa. Para isso, deve-se buscar valores que conduzam a uma convivência harmoniosa com o ambiente, auxiliando o educando na análise e resolução de problemas e preservação dos recursos naturais. As referências utilizadas para a elaboração desta aula foram os livros Educação Ambiental, Aprendizes de Sustentabilidade, O que é Educação Ambiental e Fundamentos Teóricos e Prática da Educação Ambiental. No final desta aula, recomendo que façam a leitura aprofundada de todos os documentos estudados e resolvam as atividades propostas. Desejo a todos bons estudos, um forte abraço e até a próxima!